A CPAD convida a todos para a 23ª Conferência de Escola Dominical em João Pessoa, Paraíba. Plenárias, seminários e workshops de 17 a 20 de setembro na Assembleia de Deus. Avenida Coelho, Lisboa, 553, Jaguaribe. Com a presença de Cláudio Honor de Andrade, Alexandre Coelho, Elianai Cabral, César Moisés e tantos outros. Inscrições e informações no site editoracpad.com.br/eventos. 23ª Conferência de Escola Dominical em João Pessoa. Uma realização CPAD. Subsídios. Lições bíblicas adultos. Lição 4. Pastores e diáconos. Vamos comentar a lição de número 4. E o texto áureo diz: convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. 1 Timóteo 3:2. Este comentário volta-se para as atribuições ou funções respectivas dos bispos e diáconos, com base na visão que o apóstolo Paulo teve da organização eclesiástica na igreja em seus primórdios. Sem dúvida, ele estava orientando Timóteo sobre como lidar com uma igreja que não tinha um modelo organizacional definido. A história da igreja indica que, no princípio, a igreja ia se implantando e organizando-se de acordo com a realidade de cada local. Era um desafio imenso organizar uma instituição que crescia rapidamente, agregando novos membros sem que houvesse uma liderança preparada para tal realidade. Os bispos ou presbíteros assumiam função de supervisores da obra, enquanto os diáconos auxiliavam nas diferentes atividades que a igreja local demandava. Àquela altura da expansão da igreja, não havia ainda um ministério organizado como conhecemos hoje, com pastores, evangelistas, mestres, presbíteros, diáconos, de forma bem definida e até impropriamente hierarquizada. Por isso, os discípulos mais antigos e de mais idade eram designados para cuidar de cada igreja. Eram os anciãos, que iam sendo escolhidos para serem superintendentes, supervisores ou bispos. Exortando os irmãos de Éfeso, Paulo falou para os líderes daquela igreja: olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentares a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Atos 20, 28. A exortação de Paulo reveste-se de grande significado. Os bispos eram pastores que cuidavam de todo o rebanho que lhes fora confiado pelo Espírito Santo. O verbo apacentar é emprestado da atividade pastoril, em que os pastores alimentavam as ovelhas e outros animais que necessitavam de alguém que deles cuidasse. Apacentar a igreja de Deus não é qualquer tarefa comum, nem confiável a qualquer um que aspira uma função de liderança na igreja. Por isso, ante a confusão que reinava na igreja de Éfeso, em meio à disseminação das heresias gnósticas, Paulo doutrinou sobre as funções ou qualificações dos bispos e dos diáconos. Ele tinha em mente a necessidade de haver ordem na igreja e no culto cristão. A necessidade de ordem no culto, aos coríntios ele exortou: que fareis, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça-se tudo para edificação, mas faça-se tudo decentemente e com ordem. 1 Coríntios 14, 26, 40. Paulo tinha uma visão de administração eclesiástica. Ele sabia que só pode haver decência e ordem se houver organização. E a organização exige liderança. No Novo Testamento, a palavra bispo toma emprestado o sentido que lhe é dado na área da administração. Bispo é supervisor, administrador, é um líder da organização. O termo vem de episcopos, do grego. O pastor de uma igreja local tem essa função de mordomo dos bens espirituais e materiais da casa do Senhor.
Em 1 Coríntios 4, 2, lemos que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Além disso, requer-se nos despenseiros que cada um se ache fiel. A palavra despenseiro vem do grego, dioico, que é a casa, e nomos, administrador da casa, não é? Ou mordomo. Vê isso em Atos 20, 28. O bispo ou pastor de uma igreja local, além de cuidar dos bens espirituais, é o administrador dos bens materiais do patrimônio adquirido pela comunidade que se congrega a seu lado. Deve ter o zelo nesse aspecto, administrando com honestidade e cuidado os bens da igreja e prestando contas do uso dos recursos oriundos das contribuições dos fiéis. A igreja respeita os bons administradores do seu patrimônio. A função de pastor é eminentemente espiritual. É o homem a quem Deus confia o cuidado das almas que fazem parte da igreja local, visando prepará-las para um dia chegar ao céu, ao encontro do Senhor Jesus Cristo. Mas não pode esquivar-se da administração dos bens materiais da igreja local. Esta é tão importante que muitos pastores têm sido prejudicados em seu ministério por não saber administrar bem a parte material da igreja. Com relação aos diáconos, o Novo Testamento nos mostra que sua origem deveu-se às necessidades sociais da igreja nascente. Diz a Bíblia, o crescimento vertiginoso, não é? Trouxe diversos problemas entre os conversos. Havia pessoas de outros lugares, além de judeus, não é? Os problemas não tardaram a surgir. O evangelista Lucas, escritor dos Atos dos Apóstolos, registrou o que ocorria naqueles dias quando a comunidade cristã cresceu grandemente e surgiram diversos problemas, inclusive de ordem social, conforme Atos 6, 1 a 7. E os líderes da igreja resolveram reunir a assembleia e buscar a solução para o atendimento social aos irmãos carentes. A tarefa era um grande desafio. Ou eles cuidavam da evangelização e do discipulado, ou cuidavam da parte social. Mas diz a Bíblia que por decisão sábia, né, e unânime, eles escolheram 7 homens com qualidades exemplares para cuidarem daquele importante negócio, que era dar assistência aos novos convertidos nas suas necessidades básicas. Muitos que aceitavam a Cristo ficavam em situação difícil, rejeitados por suas famílias, expulsos de casa e desprezados da sociedade. Assim, ante uma crise de caráter humano, os apóstolos tiveram que tomar medidas que serviram de base para a criação do cargo ou da função de diácono, que faz parte até hoje do ministério ordenado nas igrejas cristãs. Nesta lição, Paulo ressalta o valor do episcopado, dizendo, esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. 1 Timóteo 2, 1. Incluímos no comentário que, além do desejo, é preciso considerar a questão da chamada e do envio para a obra. Não é só querer, é preciso seguir a vontade de Deus. No estudo desta lição, vemos também as atribuições e qualificações dos bispos e diáconos. No capítulo 3, versículo 1 a 13, né? Que o professor pode explorar bem comentando cada uma dessas características. E, finalmente, temos o comentário sobre o serviço como a base evangélica para exercer o ministério. Demonstramos que todo cristão é chamado para ser servo de Deus. Como tal, sua atividade e missão deve ser contribuir com sua vida, seu testemunho e seu serviço para o engrandecimento do reino de Deus. Destacamos também o exemplo de Jesus como servo. Jesus Cristo foi exemplo para a igreja em todos os aspectos. Em sua diaconia, ele foi apóstolo da nossa confissão, como Hebreus 13:1, foi profeta, como Lucas 24:19, foi evangelista, como em Lucas 4:18-19, foi pastor, como em João 10:11, e também foi diácono. Ele demonstrou seu caráter e sua personalidade, dando exemplo de humildade para cumprir sua missão sacrificial. Na véspera de sua morte, reuniu seus discípulos para a ceia e, levantando-se da ceia, tirou as suas vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois, pôs água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha que estava cingido. João 13, 4, 5.
Aquela ação era dever de um escravo, no grego doulos, ou doulos. Era o escravo da casa que fazia isso. Ele não pediu a ninguém para ajudar, tomou a toalha, pôs água na bacia, lavou os pés dos discípulos e os enxugou com a toalha. Seus discípulos ficaram admirados, sem dúvida. O mestre, o rabi, o raboni, fazendo o serviço de um serviçal. Ele se assentou outra vez à mesa e disse: entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. João 13, 12, 16. Ou seja, Jesus quer dizer que se ele, Senhor e Mestre, dispôs-se a se colocar na posição de servo, de escravos, seus discípulos também deveriam assumir a posição de servos uns dos outros. O obreiro à frente de uma igreja, principalmente se for igreja grande, que não tem postura de servo, mas parecem-se com marajás, presidentes multinacionais ou com generais, são inacessíveis aos humildes servos de Deus. Para se falar com eles, a burocracia é grande, precisa falar com o secretário, marcar audiência. Muitas vezes o irmão não pode chegar perto do líder por questões de segurança. Os pastores estão precisando fazer parte da diaconia, da bacia e da toalha. Que Deus nos abençoe, que possamos aproveitar bem os ensinos de Jesus e seu grande exemplo para nós. CPAD, 75 anos. A editora da Escola Dominical. Uma história brilhante.